Bom dia, Dr. Paulo Portas. Bom dia. Muito obrigado por visitar a AgroGlobal. Nós, como agricultores, continuamos a acreditar muito nisto. Qual é a sua opinião do mundo agrícola? Continua a ser ainda um empenhado defensor do mundo rural, do mundo agrícola? Sim, é essencial não só a identidade, como a sobrevivência permanente de Portugal, acompanhando os tempos, tornando as explorações agrícolas cada vez mais empresas agrícolas e pedindo ao Estado que não obstaculize, que não crie dificuldades, porque quanto à capacidade de crescer, de vender e de promover e de internacionalizar, não tenho nenhuma dúvida sobre a capacidade dos empresários agrícolas portugueses. E quando é que podemos contar consigo outra vez no setor para defender mais uma vez os agricultores? Acho que já fiz o meu trabalho, mas acompanho muito o setor por razões familiares. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Gostava só de dizer uma palavra relativamente ao nome deste auditório, que é o nome de uma pessoa de quem eu gostava muito, com quem aprendi muito e que era um dos melhores exemplos de aliança entre sabedoria e entre conhecimento e lealdade à terra e à propriedade, que era o Armando Sevinato Pinto. Quanto ao agro, é onde começámos e onde gostamos de estar. O global foi para onde partimos e também, frequentemente nos dias de hoje, não só de onde partimos, como para onde fomos e de onde outros chegam. E onde é que eu vos posso ser útil, acho eu, usando a minha experiência e a minha visão das coisas, que certamente é limitada, mas é também testemunhal. É tentar dizer-vos o que é que eu acho que são as tendências. É muito difícil no mundo atual dizer que há tendências constantes, mas tendências prováveis da geoeconomia e da geopolítica. E eu insisto na ordem dos fatores. Hoje em dia é a geoeconomia que define em grande medida a geopolítica. As relações internacionais são mais económicas do que alguma vez foram portanto, hoje em dia quem queira pensar em geopolítica, geoestratégia, risco, oportunidades, tem que começar pela geoeconomia. E gostava de começar por vos dizer, tentando ser sintético, algumas coisas em relação às quais nós temos que estar preparados, ou para as quais temos que nos preparar. A primeira é que o mundo em que nós vivemos é um mundo onde o imprevisível pode prevalecer. E, portanto, eu sei que a maioria das pessoas que aqui estão são, felizmente, empresários. Os empresários não gostam de incertezas, mas são realistas. É o que os distingue da utopia. Nós temos que conviver com o mundo que temos e no mundo que temos o imprevisível pode prevalecer. Para vos dar 4 exemplos recentes, sem entrar em julgamentos: a eleição do Presidente dos Estados Unidos, o referendo sobre o Brexit, a formação do atual governo italiano e, chegando-se ainda mais perto, a emergência ou a reemergência da questão nacional em Espanha. São suficientes, para quem esteja desprevenido, são suficientes surpresas para nós tirarmos daí uma consequência que não é o desconforto com o mundo. Eu lembro-me sempre de uma... É normal, venho dos jesuítas, lembro sempre de um princípio do Padre Rupp, que era... tenta andar com o mundo, mas não te surpreendas se o mundo andar sem ti. Basicamente era esta a ideia. A única atitude, e ainda mais para um empresário, que permite enfrentar a imprevisibilidade é a flexibilidade. Quem for rígido corre um enorme risco de não conseguir sobreviver no mundo da globalização e da digitalização. Primeiro ponto. Um segundo ponto é termos a noção de que o mundo nos últimos 40 anos mudou mais e mais depressa do que, se quisermos estabelecer uma fronteira,
sucedeu com a Revolução Industrial. É uma mudança equivalente, só que foi muito mais rápida. Ou até, se quiserem, com a primeira globalização, que não foi feita longe, como sabem, do cartaz, e que começou em Portugal, depois em Espanha, depois parcialmente em Itália e, sobretudo, também com os jesuítas. Mas, objetivamente, se uma pessoa pensar que o volume do comércio mundial subiu em 40 anos quase 20 vezes, em absoluto. É uma coisa, é de tal maneira maciço. Se nós pensarmos que há 30 anos a China tinha 1% do comércio mundial de bens e hoje é o primeiro exportador do mundo em bens e mercadorias e é o primeiro cliente de 70 países. 70 países é quase metade das Nações Unidas. Nós percebemos o que é que mudou. As economias desenvolvidas representavam 2/3 do comércio mundial. Hoje em dia têm dificuldade em aguentar a liderança de 50%, porque as chamadas economias em desenvolvimento já estão a par. E se olharem para quem é que carrega e transporta o peso e a oportunidade do crescimento real, hoje em dia 45% do crescimento real do mundo está na Ásia. E ressentiu-se mais a Europa do que os Estados Unidos dessa alteração de fatores. Depois queria chamar a vossa atenção para um outro fenómeno, que todos já pressentimos e que é na consequência deste. O mundo em que nós fomos educados era um mundo essencialmente ocidental e politicamente organizado num sistema de tensão. Era um mundo essencialmente ocidental, firme na aliança entre os Estados Unidos e a Europa e com um adversário ideológico que era o mundo organizado à volta da União Soviética. Nada disto existe como existiu hoje. E não voltará a existir. Esse é, a meu ver, um dos equívocos maiores da classe política americana e alguma europeia, é continuarem a olhar para a Rússia como olhavam para a União Soviética, sem se dar conta que o verdadeiro problema, se quiserem ocidental e dos Estados Unidos em particular, se chama emergência da China. O que há é uma enorme... Nós vamos evidentemente a caminho de um mundo polarizado de uma forma diferente entre os Estados Unidos e a China, cuja organização não é sequer ainda possível prever, mas é para aí certamente que caminhamos e que coloca problemas estratégicos muito interessantes a quem é europeu, evidentemente. Depois, queria dizer-vos uma coisa. O mundo andou muito depressa nos últimos 40 anos e eu suspeito que vai andar ainda mais depressa nos próximos 40. E, portanto, as pessoas que respiram de alívio com o ponto a que chegamos, mas deem-nos um pouco de pausa ou de sossego, esquecem-se de um pequeno detalhe. Podem tomar-se medidas políticas para travar a globalização, apenas para travar, no sentido, por exemplo, de evitar demasiados acordos de livre comércio, por exemplo. Tentar fazer uma pausa. Há uma coisa que não se consegue, é evitar a digitalização. A globalização ainda é residualmente gerível pelas autoridades políticas, no sentido de limitarem ou expandirem a planetização do comércio. A digitalização não, porque ninguém decreta o fim da inovação. Ninguém decreta o fim do valor acrescentado da inovação. E, portanto, essa transformação acontecerá quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Fala-se muitas vezes, às vezes as pessoas associam os dois fenómenos, eles têm vidas paralelas, mas são coisas diferentes, a globalização e a digitalização. E queria chamar a vossa atenção, que é sobretudo no domínio da economia digital e da economia tecnológica, nesse sentido, que eu tenho uma maior preocupação com a situação da Europa. Porque, sejamos francos,
a Europa, que ainda é, enquanto permanecer unida, o maior bloco comercial do mundo, mas que não existe no top 10 do comércio, senão no 9º lugar ou no 10º lugar, se porventura se dividir, e portanto é uma questão de... apelo ao maior realismo nesta matéria. A Europa não existe dividida no contexto da globalização. Se olharem para um estudo muito interessante da PricewaterhouseCoopers, evidentemente eles enganam-se muito e acertam muito, a gente já sabe. Mas, e as previsões são um atrevimento num mundo como este. Se olharem para um estudo relativamente recente sobre o que são as economias do mundo em 2050, repararão que as economias verdadeiramente emergentes para além dos Estados Unidos, da China e da Índia, que é sempre uma dúvida por resolver, são economias como a Indonésia, como o México, como o Brasil, com muitas dificuldades o Japão, e encontrarão a primeira potência europeia em 9º lugar. É a Alemanha. E em 10º, uma que, sendo europeia, deixará de ser União Europeia daqui a uns meses, que é o Reino Unido. A Europa não existe no mundo da globalização, e mais grave, a meu ver, não existe no mundo da digitalização se dividir. Essa é uma outra coisa, gostava que o Pedro ou a Gabriela me ajudassem a pensar numa coisa que é, escapa-me o porquê, mas os factos são os factos. Nas 10 primeiras grandes companhias tecnológicas do mundo, não há uma única europeia. Há 6 ou 7 americanas, 3 ou 4, conforme os anos, chinesas. O que quer dizer que na chamada economia 4.0, ou 5.0, ou 6.0, a Europa está fora da Champions League. Como sabem, os chineses, em matéria tecnológica, replicaram o sistema ocidental, mais exatamente o sistema americano. Assim como para o WhatsApp, há uma coisa chamada WeChat, que é 7 vezes mais lucrativa e que tem mais de 1.000 milhões de followers. A mesma coisa quanto ao Facebook, quanto ao Google, quanto à Apple, etc, etc, etc. Há uma réplica oriental e chinesa para tudo isso. A primeira empresa europeia de significado e escala no mundo digital é ótima para os nossos ouvidos, mas está cá muito abaixo, é a Spotify. Mas muito abaixo, se olharem à escala. Eu vejo em Bruxelas muitas preocupações em saber onde é que vão tributar a Apple. Eu preocupar-me-ia um bocadinho mais em saber porque é que não há uma Apple na Europa. E porque é que o capitalismo europeu e o ID europeu e a inovação europeia não foram capazes de produzir um único grande player. E reparem, os que houve ficaram pelo caminho, em etapas tecnológicas anteriores, Nokia, por aí fora. Porque é que não produziram um único grande player da economia de hoje e de amanhã e de depois de amanhã, do ponto de vista da inovação. Depois, há uma outra coisa que eu gostava de chamar a atenção. Não é simples de dizer, mas é assim. Mas convém reconhecer, não é gostar, é reconhecer. O modelo democrático não é universal na globalização. E isto é um ponto relevante. Há cada vez mais países na Ásia, cada vez mais países em África e alguns países na América Latina com uma grande tentação por aquilo que eu chamaria o modelo de Singapura, para ser diplomático. O que é que significa o modelo de Singapura? Autoritarismo político, liberalismo económico agressivo, crescimento exponencial e inclusão social através do crescimento. Estes modelos geram um crescimento económico constante ou estável muito elevado e desafiam o modo ocidental e, em particular, europeu de organização política. Só queria ter aqui um ponto que é quase de humildade, que é os europeus tendem a achar que o mundo é europeu. Já não é.
O mundo da globalização é cada vez menos ocidental, cada vez mais oriental, é cada vez menos atlântico, é cada vez mais do Pacífico e é cada vez mais de um modelo que, obviamente, maximiza a eficiência, porque com autoritarismo político não é preciso fazer negociações nem compromissos e os resultados vêm-se relativamente depressa. Mas tenhamos a noção de uma coisa, mais de metade do mundo vai por esse caminho. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é para alguns efeitos nem sempre notados, tanto da globalização como da digitalização. Aí eu acho que o efeito é paralelo. Um deles é o efeito do tempo e o outro aquilo que eu chamaria, à falta de melhor, um efeito de desgaste. Efeito do tempo. A vida média de uma grande empresa industrial há 40 anos, os americanos são muito bons, muito accurate nesses estudos, de uma empresa com muito boa performance, era 45 anos. A vida média de uma grande empresa industrial hoje são 16, 17 anos. Ou muda, ou desaparece, ou passa de mãos. As coisas aceleraram muito. Eu acho que no mundo da globalização e da digitalização, uma boa ideia se transforma muito mais depressa num bom negócio do que há 40 anos atrás. Mas há um mas, que eu aliás acho um mas interessante, é que a substituição de uma boa ideia que se transformou num bom negócio acontece muito mais rapidamente do que há 40 anos atrás também. Ou seja, quando vocês têm uma boa ideia e a vão transformar numa boa inovação e conseguem abrir um espaço de negócio nessa matéria, há alguém, não sei se no Vietnã, não sei se no Sri Lanka, não sei se no Brasil, não sei em que lugar do mundo, mas alguém certamente está a ter a ideia que vai substituir a vossa. E, portanto, o tempo de estabilidade das empresas é menor, o tempo de viabilidade das boas ideias é maior e o tempo de persistência das boas ideias é outra vez menor. Há uma segunda relação que eu queria estabelecer sobre isto. Como já terão notado, a taxa de desgaste no Ocidente não se aplica apenas às empresas, aplica-se à política. Olhem para uma fotografia do G7. De há 4 anos atrás. Sobra, com uma certa melancolia, uma única pessoa. A senhora Merkel. E eu acho que sobra até outubro próximo, já lá irei. O resto desapareceu tudo. A taxa de desgaste que, sobretudo, a digitalização impõe às autoridades políticas é elevadíssimo. Ou seja, não é só... Quer dizer, façamos uma... Eu sei que às vezes isto pode até ser injusto, mas quer dizer, eu pessoalmente acho que 2 heróis do século XX, como o General de Gaulle e o Sr. Winston Churchill, não sobreviveriam na política digital de hoje nem 5 minutos. Mas o mundo tem, obviamente, falta de líderes que não governam para likes, nem pensam pela cabeça das sondagens do que pensam os outros. E, portanto, pessoas que são capazes de resistir fielmente ao seu pensamento, aos desafios do seu pensamento. Nenhum dos dois disse aos franceses ou aos ingleses coisas agradáveis de ouvir quando foram chamados. Portanto, não governaram para likes, nem governaram a partir de sondagens. Hoje a taxa de desgaste é enorme. Sobra, como digo, a chanceler alemã. Se olharem para essas fotografias, é uma coisa muito impressionante. De resto, daqui a uns anos, o G7 bem podia ser substituído pelos BRICS, embora os BRICS sejam inconstantes, porque o peso dos BRICS, comparado com o do G7, torna-o mais relevante. A outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção, porque isso acontece na vida política, mas acontece na vida económica também. Muito cuidado, porque o mundo em que nós vivemos é um mundo, sobretudo, de percepções e não de realidades. E as percepções são devastadoras. E é muito difícil remediar percepções depois. E, portanto, ou se antecipam as coisas, ou se corre o risco
de ser triturado numa inverdade ou numa fraude. Eu dou-vos um exemplo que é muito divertido, mesmo a Inglaterra, que é um povo que eu acho bravo, leal à sua rainha, e que ninguém convencerá que não conseguirá navegar sozinho. Eles terão as suas dificuldades, mas toda a vida navegaram sozinhos. E vão fazer aquilo que sempre fizeram. Tratados de comércio, tentando vender mais do que compram. Mas eu queria chamar a vossa atenção. Aqui há 2 anos, perguntaram aos ingleses, o mundo vai para melhor ou vai para pior? 71% acham que vai para pior. Foi para pior. Nos últimos anos, o mundo foi. Não é vai para pior. Acha que este mundo da globalização é melhor ou é para pior? 71%. Em Inglaterra diziam que era para pior. Isto não resiste a qualquer contraste com factos elementares. Quantas pessoas saíram da pobreza extrema na globalização? Mais de 1.000 milhões de pessoas, de seres humanos. Quantas pessoas passaram a ter mais acesso à água potável, à higiene? Quantas pessoas deixaram de ser malnutridas? Quantas crianças deixaram de morrer pela melhoria das circunstâncias económicas globais, em termos de mortalidade infantil? Quantas crianças estão escolarizadas? Quantas crianças estão indevidamente no mundo do trabalho? Todas as estatísticas relevantes do ponto de vista de progresso social da globalização apontam a favor da globalização. Mas a percepção, sobretudo europeia e parcialmente americana, sobre a globalização é exatamente a inversa. A mesma coisa se acontece com as migrações. Aqui há um mês saiu um estudo que faz esta pergunta. Não fizeram em Portugal. Os franceses estão convencidos que há quantos imigrantes em França? Os americanos estão convencidos que há quantos imigrantes nos Estados Unidos? E por aí fora. A resposta é invariavelmente 3 a 4 vezes superior do que a verdade. Ou seja, a percepção que os cidadãos têm, e essa percepção é muito construída através da digitalização da sociedade, como sabem, a percepção que os cidadãos têm é de que há 3 a 4 vezes mais imigrantes do que, na verdade, há. Eu chamo a vossa atenção, já voltarei a este ponto só muito rapidamente, que têm que saber viver num mundo de percepções e onde, infelizmente, realidade e verdade podem ser fatores acessórios. Daqui eu queria chamar a atenção para um outro fator. Eu, pessoalmente, isto é uma pura reflexão melancólica, como diria o engenheiro Amaro da Costa. Eu acho que as democracias, tal qual nós as conhecemos, não resistirão muito tempo à digitalização da sociedade. Tal qual nós as conhecemos. As democracias, como nós as conhecemos, são baseadas em instituições que têm defeitos e que têm limites, mas que são instituições que salvam os países em circunstâncias muito difíceis. A prevalência do mundo digital, nomeadamente através das redes sociais, é contraditória nos seus fatores essenciais com aquilo que é essencial à vida das instituições. As instituições precisam de tempo. A digitalização e as redes sociais proclamam que tudo é uma urgência. As instituições baseiam-se na racionalidade. A digitalização e as redes sociais baseiam-se na emocionalidade. São uma gestão sucessiva de emoções ou de indignações. Se pensarem bem, no mundo digital não há memória. A memória foi ontem à tarde. E também não há longo prazo. Longo prazo é amanhã de manhã. Ora, a vida dos países, e por isso é que são necessárias as instituições, precisa de memória e precisa de longo prazo. Porque senão governa-se para o amanhã de manhã, na melhor hipótese. Eu acho que este choque, de que ninguém quer falar, entre os fatores essenciais do mundo digital e as instituições como nós as conhecemos, é muito grande e nota-se por várias erupções pelo mundo fora. É daqui que nasce, é este o instrumento, são estas vanguardas digitais. Eu sempre prefiro 1000 vezes maiorias e minorias do que vanguardas.
As vanguardas são sempre revolucionárias e as revoluções fazem sempre de conta que o passado não existe. E chamo a vossa atenção para como no Ocidente este problema não se coloca no Oriente, pela razão que eu citei atrás, que os modelos políticos são completamente diferentes. Como na Europa e nos Estados Unidos, é nomeadamente através do vanguardismo digital que se produzem os populismos. Há uma... Já agora, só acrescentar nestes pontos que me parecem genéricos, relevantes, acrescentar 2 últimos pontos. O primeiro, o que é risco político neste... Quando os decisores económicos têm que avaliar investimentos e têm que avaliar mercados e têm que perceber quais são os riscos, onde é que está o risco político hoje em dia? Eu acho que o risco político fez uma peregrinação paralela à do crescimento económico. O risco político também passou para a Ásia. Ou para a fronteira do mundo ocidental com a Ásia. Esse ponto vai muito a nosso favor, porque nós fomos educados num mundo em que o risco político estava na fronteira da Europa com a Rússia, com a União Soviética. Basicamente era aí que estava, com algumas derivações tropicais, como por exemplo a crise dos mísseis de Cuba, que foi o momento em que o mundo esteve mais perto de uma guerra nuclear. Mas por causa da tensão entre o Ocidente e a União Soviética. Hoje em dia, onde é que está verdadeiramente o risco político? Está no Mar do Sul da China, por 2 razões diferentes. Uma, a Coreia do Norte, e a segunda, porque a China, como provavelmente têm notado, importa 65% ou 64% da energia de que precisa e tem um corredor marítimo muito inseguro para conseguir fazer essa importação. E a China está a construir sucessivas ilhas artificiais para ganhar espaço de soberania marítima para securitizar as importações de energia. E isto coloca em permanente conflito a China com os seus vizinhos, porque a China partilha essa soberania marítima com vizinhos asiáticos. E, by the way, para as importações de energia chegarem à China, é preciso fazer um corredor marítimo onde existem mais de 10 bases militares dos Estados Unidos da América. O segundo lugar que eu acho que tem risco sério, do ponto de vista político, é o conflito a crédito, digamos assim, entre o Irão e a Arábia Saudita. Aqui há uns anos atrás dizia-se que o lugar mais perigoso do mundo era a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. Se pensarem bem, quase todos os lugares perigosos do mundo, quase todos, são heranças do Império Britânico quando se desfez. A Palestina, a Síria, o Iraque, o Afeganistão, a Índia e o Paquistão, por aí fora, por aí fora. Os ingleses desfizeram-se do seu império com grande sentido de interesse nacional, mas deixaram vários problemas para os outros resolverem. Mas, dito isto, que é um parênteses, eu acho que aquilo que se passa dentro do Islão entre xiitas e sunitas, não se esqueçam que o Irão é a antiga Pérsia. A Pérsia foi um império 2 vezes maior, quase 2 vezes maior do que o Império Romano. E até ao fim da Índia. O primeiro califa da Península Ibérica era persa. Esta região vive com outro antigo império ali perto. Os turcos eram otomanos. Portanto, isto é uma situação estratégica muito, muito complicada, tensa, como toda a gente sabe, e não está gerível, como não há uma organização política da globalização. Antigamente havia, o Ocidente obedecia às lideranças do Ocidente e o mundo comunista obedecia às lideranças do mundo comunista. Hoje em dia não há nada disso. E, portanto, podem surgir conflitos regionais fora de controle. É preciso contar com isso.
E, finalmente, vocês empresários sabem isso bem, nós já não estamos no domínio das guerras convencionais, nós estamos no domínio dos ciberataques, por exemplo, que podem neutralizar a organização de vida cotidiana de milhões de pessoas, não precisando de um exército ao seu serviço e não fazendo aviso prévio. E na ameaça mais próxima que nós temos na Europa, desse ponto de vista, tirando a cibersegurança, é o terrorismo. E o terrorismo também não se combate com dispositivos clássicos. O terrorismo só se combate com partilha de informações e com interferências democraticamente legitimadas nas comunicações. Se não se conseguir perceber o que vão fazer os terroristas, não se consegue evitar nenhum ataque terrorista. Isto é muito difícil de organizar, porque as informações e o intelligence são o coração das soberanias dos Estados. Há outra ameaça que eu acho... Não é uma ameaça, é um risco, perdão. Eu acho que é preciso ter atenção ao que se passa com... tenho procurado chamar a atenção para isso, para o que se passa com economias grandes que não são grandes economias, cuja instabilidade é potencial ou real, cujo endividamento é grande e cuja moeda é fraca. Porque eu tenho um certo receio que algum descontrolo, e há vários possíveis, provoque efeitos de contágio e efeitos de pânico. Eu estaria, portanto, muito atento ao que se passa com a lira turca. Só para abreviar, há 7 ou 8 moedas que desde janeiro deste ano, para não ir mais atrás, desvalorizaram entre 20% e 50%. A lira turca, o real do Irão, são por razões diferentes, embora com alguns pontos em comum. A lira turca, o real do Irão, o peso argentino, o peso argentino, o real brasileiro, o rand sul-africano, a rupia da Índia e menos, felizmente para eles, o peso mexicano. Mas estas moedas todas de que eu vos falei, que são quase todas economias grandes, embora não grandes economias, e que têm peso geoestratégico, por razões negativas ou positivas, estão em desaceleração, em desvalorização acelerada. A valores que, aqui há uns anos atrás, causariam crises que não ficariam limitadas aos seus territórios. Estaria bastante atento nesta matéria. E, para terminar, gostava de juntar agora sim um ponto de, antes de responder a 3 perguntinhas práticas, muito práticas, gostava de juntar um ponto que é assim. Isto, eu falei-vos essencialmente de fatores geoeconómicos. E agora gostava de juntar uma coisa. E como estão na geopolítica os orçamentos militares? Porque também aí se mede a balança de poder. Só que os orçamentos militares são hoje em dia essencialmente aqueles que a geopolítica permite construir. Ou herdar e gerir. A única coisa, o único fator em que a Rússia ainda é uma superpotência é o número de ogivas e cabeças nucleares. É uma herança da União Soviética. E eu, se quisesse contrariar a irrelevância, tal como o general de Gaulle quis contrariar a irrelevância, manteria, obviamente, o arsenal nuclear. É evidente. Em tudo o resto, é um equívoco considerar que a Rússia é uma ameaça global. A União Soviética era. A Rússia é centralizada, autoritária, ortodoxa, cristã. Se tiver os meios para isso, tem alguma tendência imperial? Sim. Mas a Rússia quer evitar que o fim da União Soviética seja a declaração da sua irrelevância. Como os ingleses quiseram evitar que o fim do Império Britânico fosse a sua irrelevância. E parcialmente conseguiram. O problema do Ocidente não se chama Rússia. O problema do Ocidente, do ponto de vista da liderança económica,
da expansão da influência para outros continentes está muito mais ligado à China. Mas isso é uma convicção que eu gostaria de terminar apenas, só para terem uma noção, às duas coisas de que os Estados Unidos nunca abdicarão, do meu ponto de vista. A prevalência do dólar, prevalência internacional do dólar, como moeda de transação, e o maior exército e o maior orçamento militar do mundo. Estes dois pilares garantem a liderança. Depois resta saber se a liderança é bem exercida ou mal exercida. A evolução dos orçamentos militares, só para terem uma noção, é esta. Vocês têm o maior orçamento militar do mundo é o americano. Há um momento a partir do qual os zeros, à direita, à esquerda são inúteis, há um momento a partir do qual os zeros à direita são difíceis de traduzir de inglês para português com correção. Mas os 600 bilhões de orçamento militar americano, o único país que conseguiu acompanhar a subida decidida pelo atual presidente americano foi a China, que teve um crescimento paralelo praticamente ao dos Estados Unidos e, portanto, tem um orçamento militar de 170 bilhões. O terceiro é o da Arábia Saudita, cerca de 60. O quarto é o da Rússia. E o primeiro europeu é o do Reino Unido. Chamo a vossa atenção que uma das consequências não ditas do Brexit e que aconselha a que haja um compromisso é que sem o Reino Unido a Europa perde metade da sua capacidade nuclear. E fica entregue à capacidade nuclear da França, que não foi construída por nenhum dos presidentes modernos, foi construída pelo general de Gaulle para garantir a perenidade internacional da França, que não conseguiria de outra forma. E chama a atenção de que cada vez que há um referendo sobre temas europeus em França, as pessoas dividem-se 50%, 50%. Portanto, não está de todo excluído que um dia os franceses decidam mudar de 49-51 para 51-49 e aí a Europa ficaria inteiramente desprovida de capacidade nuclear. Portanto, isto só para terem uma noção de como é que está a evolução geoestratégica. Finalmente, para o vosso eventual governo, coisas que eu acho que são um bocadinho mais de curto prazo, mas que são interessantes, penso eu, para as vossas meditações. Primeiro, que acontecerá nas eleições americanas em novembro. Too soon to call, como dizem os americanos. Eu chamaria apenas a atenção. Sabem, eu tenho uma ideia que é assim, quanto mais politicamente correto, quanto mais o politicamente correto prevalece nos Estados Unidos, mais trumpistas aparecem. Porque as pessoas não gostam de ser governadas por um pensamento, ainda por cima, frequentemente estupidificado, decididos por terceiros. E a América está insuportavelmente politicamente correta. Não se pode falar, não se pode pensar, é tudo medido do ponto de vista da conveniência. E o país que mais tem a ver com a liberdade das pessoas e com a possibilidade de triunfar aspiracionalmente está muito capturado pelo politicamente correto. Eu acho que o politicamente correto é uma fábrica de apoiantes do Sr. Trump. Mas a única coisa que eu sei, não sei qual é a consequência, é que há dois fatores. Como sabem, no dia 6 de novembro, ou 7, já 6 de novembro, acho eu, em novembro, a Câmara dos Representantes é eleita e 1/3 do Senado é renovado. No 1/3 do Senado que é renovado, são essencialmente senadores democratas que têm o seu mandato em jogo. É muito difícil ao Partido Democrata ganhar a maioria no Senado. Na Câmara dos Representantes depende de um outro fator, é mais fácil, e eu acho que há um fator aqui que é relevante. Em 2016, quando o Presidente Trump foi eleito, havia uma hipermobilização dos seus apoiantes e uma relativa desmobilização dos seus adversários. Porque não gostavam da candidata, porque o anterior Presidente era controverso, porque já chegava de
Democrats. Hoje as coisas são diferentes. O presidente Trump não perdeu praticamente nada da sua base de apoio. Mas eu acho que a base de apoio contra o presidente Trump está mais mobilizada do que estava há 2 anos. Não se esqueçam que a América, nós passamos imenso tempo a falar da América, mais de 50% dos americanos não votam. Nós preocupamos imenso com a democracia na América. Eles não. Isto é um lado bom. É que a economia e a sociedade civil funcionam independentemente dos governos na América. Tomara que na Europa fosse assim. Não. I don't care, porque não preciso. O capitalismo é o mais forte do mundo, as universidades são as melhores do mundo, o modelo de caridade e de apoio social aos outros é o mais imaginativo do mundo. A América e a sociedade americana são absolutamente extraordinárias nesses fatores. E isso torna muito relativa à dependência do governo. E isso é um ponto que é muito importante. Na Europa, os povos dependem muito mais dos governos do que nos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que o que é, neste momento, o presidente Trump mantém a sua base de apoio no essencial, mas eu acho que o campo opositor está mais mobilizado do que estava há 2 anos. Veremos. O segundo ponto que eu queria chamar a vossa atenção é para um outubro de alto risco na Europa. Começa por umas eleições muito regionais, que ninguém daria uma importância excessiva, mas que eu acho que podem marcar o fim de um ciclo, não imediatamente, mas em termos de tendência, que são as eleições na Baviera. São algures a 14 de outubro, se me não engano, e onde, pela segunda vez, só aconteceu uma vez, por motivos muito circunstanciais, onde a CSU pode perder a maioria absoluta. Nunca aconteceu, a não ser uma vez, por razões circunstanciais, desde 1946. Se isso acontecer, a coligação de governo na Alemanha passa a ser constituída por partidos que estão convencidos que, enquanto estiverem coligados com a chanceler, estão a suicidar-se. Isso já acontecia com os sociais-democratas e é muito previsível que passe a acontecer com os cristãos-democratas. E isso aproxima, e eu acho que, nesse sentido, curiosamente, quem tem microfone, na Europa, neste momento, quem tem microfone não tem dinheiro. É a França. A França tem 57% de despesa pública no PIB. Não há nada parecido no resto da Europa. É muito difícil de reformar. Mais de metade da riqueza criada é apropriada pelo Estado. E quem tenta reformar arrisca-se a ter uma Bastilha. Quem tem floor não tem dinheiro. E quem tem dinheiro, eu acho que está já no ciclo menos eufórico da sua autoridade, que é a Alemanha. Ou seja, a última pessoa que falta substituir nas fotografias do G7 pode ser que tenha uma vida ainda mais difícil a partir de outubro. A segunda coisa é que é em outubro que ficaremos a saber se há... Agora já dizem que é em dezembro. Ok. Não é bom sinal mudarem a data. Se há ou não há acordo em matéria de Brexit. Eu acharia bastante relevante que houvesse, com toda a franqueza. Não é só por razões de previsibilidade económica, é por razões de segurança e de partilha dos meios de segurança que a Europa continental e não continental tem. É lá para 17, 18 de outubro que, e eu chamaria a vossa atenção, é um conselho prático, o governo inglês, não sei se com que intenções, fez publicar aqui há uma semana 25 memorandos, à inglesa, muito pragmáticos, sobre o que é um Brexit sem acordo. Sobretudo para as empresas. Aqueles que exportam para a Inglaterra e que têm business em Inglaterra, eu, se fosse assim, cada um de vós consultava isso. Pode dar-se o caso de tudo o que lá está, como recomendação, encontrar despachantes alfandegários, passar a pagar isto, passar para um outro mundo. Eu, se fosse a vocês, chamam-se notas técnicas para um Brexit sem acordo ou qualquer coisa assim, dava uma olhadela. Eu não vejo, quer dizer assim, eu não acho que a questão da Irlanda tenha uma dimensão que impossibilite um acordo. Mas, na verdade, não vejo maneira de resolver o problema da Irlanda, com toda a franqueza. É preciso uma grande criatividade. A Irlanda é uma ilha, é território da União Europeia. Lá no meio da Irlanda há um território que é unionista e obedece
ao Reino Unido, que é a Irlanda do Norte. E como é que as mercadorias passam do continente europeu para a ilha da Irlanda e depois para a Irlanda do Norte, sem uma fronteira, havendo Brexit, é uma coisa que me escapa, mas dar-se um prémio Nobel para quem conseguir resolver este problema, que é inteiramente novo. E eu diria que, chamando-lhe, mas nisso a Europa é useira e vezeira, chamando-lhe outro nome, não sendo muito diferente de uma união aduaneira, e resolvendo o problema do que é que têm que aceitar os países que têm uniões aduaneiras com a Europa, nomeadamente em livre circulação de pessoas e em contributos para o orçamento comunitário, eu acho que, portanto, lá para outubro, máximo dezembro, saber-se se há acordo ou não. Eu acho, obviamente, preferível haver um acordo, e para haver um acordo, eu não usaria, quer dizer, já chega, diria, quer dizer, vamos lá ver, para haver um acordo tem que haver cedências de ambos os lados. Não há acordos em que só um cede. E, portanto, para mim, o ponto é ver se é possível um acordo com o Reino Unido. Para nós, portugueses, é relevante do ponto de vista do mercado exportador. E também para o turismo. E, portanto, nós somos dos que têm vantagem, obviamente, em que haja um acordo. E, portanto, eu esqueceria sentimentos punitivos porque não é isso que está em causa. O domínio da política internacional não é o domínio nem das punições nem dos sentimentos, é o domínio dos interesses efetivos e permanentes dos Estados. Eu acho que é do interesse de toda a gente, particularmente da Alemanha, mas não só, que haja um acordo e um compromisso com o Reino Unido. A terceira coisa é que eu acho que nós vamos assistir a um momento absolutamente extraordinário, que é, eu acho quase impossível o exercício do governo italiano, e chama a vossa atenção, que a Itália é fundador da Comunidade Económica Europeia, é um peso pesado, é, em alguns critérios, a terceira, em alguns outros poucos, quarta economia do euro. A Itália, largamente por responsabilidade da União Europeia, tem hoje um governo duplamente populista, que tem como promessas eleitorais fazer uma espécie de rendimento universal e uma flat tax IRS pessoal de 20% para todos os italianos. Estas duas promessas custam qualquer coisa como 100 mil milhões de euros. Mesmo que sejam feitas gradativamente, é inviável cumprir os objetivos de Bruxelas e fazer isto. Chamo a vossa atenção que 70% dos italianos apoiam o governo italiano na questão migratória. E isto diz alguma coisa sobre a responsabilidade da União Europeia. Os italianos receberam 600 mil pessoas pela fronteira marítima, sem que a Europa mexesse um dedo para os ajudar. E agora queixam-se do Sr. Salvini e do Sr. Di Maio, porque a Europa faz de conta, a Europa, sobretudo, do centro e do norte, faz de conta que a fronteira sul não é uma fronteira externa da Europa, que é onde está o problema das migrações. Já esteve nos Balcãs. Até a Sra. Merkel fechar o acordo com o Sr. Erdogan, que tem lá guardados 2,5 milhões de refugiados. E que a Europa paga para que ele não abra a comporta. Mas só para terem só, eu acho que vai haver um problema sério. By the way, chamo a vossa atenção que a Espanha elevou o objetivo de déficit em 0,5% do PIB de um dia para o outro. Quem pode, pode. 0,5%. Vejam como Bruxelas está diferente. Vejam como as eleições se aproximam. E, portanto, 0,5 era para ser 1,3, agora passou para 1,8. Abaixo dos 3. O problema de Itália é acima dos 3. Eu acho que é um outubro muito tenso, com toda a franqueza. E é, para terminar, há uma outra coisa, eu sei que isto não é seguramente politicamente correto dizer, mas é o que eu penso e, portanto, direi. A Europa está à beira de uma esquizofrenia com a questão da imigração.
E eu acho que os empresários têm, pelo menos, a responsabilidade de ser realistas. A Europa não tem nenhum... Não é possível, no mundo como ele está, e sobretudo com a democratização dos smartphones e dos iPhones, só em África serão 700 milhões no ano, por volta de 2020. Não é possível. Podem fazer muros, podem fazer valas, podem fazer decretos. Não é possível construir uma política europeia com base num cenário imigração zero. Não existe isso. O número de pessoas que decide procurar mudar de continente, de país ou de continente, é de tal maneira elevado que não há maneira, neste momento, de construir uma política de imigração zero. Mas ela também não era desejável. Eu chamo a vossa atenção que a Europa tem uma taxa demográfica de 1,4 filhos por mãe. O mínimo para reemplaçar, agora estava a pensar em Espanha, para substituir as gerações, é 2,01 filhos por mãe. Desculpem às vezes as coisas bizarras das estatísticas, mas nós estamos, portanto, 1,4 e o mínimo necessário para substituir gerações é 2,01. A única coisa que quer dizer assim, então, vamos lá ver, não há ativos suficientes e a Europa é visceralmente contra as migrações. Mas onde é que isto nos conduz? Daqui a 20 anos, como é que se sustenta a atividade económica e como é que se sustenta o modelo social europeu? Onde é que estão os ativos para financiar os sistemas de repartição previdencial na Europa? De onde chamaria a vossa atenção? Não há opção imigração zero. A Europa precisa de uma parte, precisa de imigração, e aqui é que está a questão interessante, ou a Europa procura escolher a imigração que quer, ou é escolhida pela imigração que aparentemente não quer. É aqui que está o domínio das opções, não é noutro lugar. E, repito, é uma esquizofrenia, não há ativos e são contra as migrações. Mas então isso transforma a Europa a prazo num museu. Muito interessante para visitar. Mas não é para criar nem para investir. Portanto, eu chamaria apenas a atenção para este dado e é o que me parece do mundo. Quanto à África, que nos interessa muito, eu costumo sempre dizer, olhem sobretudo, porque é muito interessante e podem ser oportunidades de negócio. Olhem para a África que não depende essencialmente do petróleo ou do gás. Porque os melhores exemplos de crescimento económico em África, sustentado nos últimos anos, estão em países como a Costa de Marfim, o Ghana, o Senegal, que tem gás. Mas o meu ponto é não serem países completamente dependentes de recursos naturais ou de monoproduções de recursos naturais. Costa de Marfim, Senegal, Ghana, Etiópia, Ruanda, onde houve um genocídio há 30 anos e hoje é o chuchu das multilaterais todas. Tanzânia, mais instável, o Quénia. Mas olhem para os crescimentos económicos, onde é que eles estão? Com modelos muito aproximados daquilo que eu chamei modelo de Singapura. Isso chamaria. E enfim, para quem tenha... Na América Latina, no ciclo das 5 grandes eleições, já só falta uma. Este ano houve 5... Este ano não, desde outubro do ano passado houve 5 grandes eleições. Já só falta uma e é a maior de todas, é o Brasil. Parece-me, mas é um parecer muito provisório e muito precário. Parece-me que é possível que o Brasil venha a ter uma segunda volta sem nenhum dos partidos tradicionais mais fortes no Brasil. Nem à esquerda, nem ao centro, nem à direita. Talvez seja
uma máquina de lavar a roupa interessante, tal o ponto a que as coisas chegaram. Mas chama a vossa atenção que os macrofundamentais do Brasil estão, por exemplo, podem comparar-se com muitos outros na América Latina e não apenas com a Argentina. O Brasil está com a inflação a 3%, o que para quem conhece o Brasil sabe que é quase um milagre, e está com as taxas de juros a 6,5%. É menos 1,0 que a Argentina, à direita. Portanto, os macrofundamentais do Brasil. Assim o Brasil assente estavelmente e vira uma página. Porque os macrofundamentais do Brasil estão, comparativamente com outros países grandes, outras economias grandes da América Latina, muito favoráveis. Era só isto que eu, procurando ajudar-vos, me ocorreu dizer-vos. Bem, se o Dr. Paulo Portas, que acabou de nos aumentar a noção de risco para os próximos tempos, estivesse de acordo, Sim, claro. Ia sugerir que depois de uma intervenção dos dois comentadores houvesse 3 perguntas do Muito público. bem. Ia pedir à doutora Gabriela se queria, então, o palco. Tem que se carregar em algum lado? Não. Onde é que é? Está a funcionar? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obviamente, quero agradecer o convite para aqui estar. É muito bom estar aqui. É muito bom matar saudades e, obviamente, toda a gente sabe que eu tenho muitas saudades. Queria também associar-me àquilo que o Dr. Paulo Portas disse no início sobre o Armando Sevinado Pinto. Ele era, obviamente, tudo aquilo que o Dr. Paulo Portas disse e era ainda mais uma coisa que eu acho que não é de menos importância. Era um enorme cavalheiro, um perfeito cavalheiro. Eu tenho muitas saudades dele, era um bom amigo e acho que lhe devemos todos muito. Eu, pessoalmente, devo-lhe bastante. Comentar a inteligência não se comenta, não é? Admira-se. O Dr. Paulo Portas sabe que eu sou uma admiradora dele há muitos anos. Queria pegar numa ideia que perpassou por tudo aquilo que nos disse, que no fundo se calhar se resume a isto, é que no mundo como aquele em que nós estamos não sobrevivem necessariamente os mais fortes, sobrevivem aqueles que têm capacidade de se adaptar e que têm flexibilidade. E isso remete-nos para uma exigência de pleno desassossego. Que, aliás, o desassossego é uma palavra interessante na literatura portuguesa. E eu acho que a agricultura precisa de mais desassossego do que tem tido nos últimos tempos. E agarrando nas preocupações que nos transmitiu e que, de facto, são enormes, eu resumia-me a 2 notas. Uma primeira nota, que é uma nota de preocupação, obviamente, e de muita prudência. Não há dúvida nenhuma que a agricultura mudou de campeonato nos últimos anos. Nós mudámos de campeonato. Estamos num campeonato muito mais exigente do que aquele em que estávamos aqui há uns tempos, e isso é bom. Agora, é de facto um campeonato extraordinariamente competitivo, é um campeonato que exige um permanente esforço de investimento de capital intensivo, investimento na tecnologia. É um mercado, é um campeonato que se desenvolve em mercados muito exigentes, com margens muito curtas, com preços voláteis, com mercados eles próprios muitíssimo voláteis, e por isso é um mercado onde é um campeonato onde é muito difícil de chegar, mas onde é ainda mais difícil permanecer e vencer. Nós chegámos aqui, os agricultores, os empresários agrícolas chegaram a este campeonato ao fim de 40 anos de muito esforço, de muito mérito, de muito risco e de muito investimento. E não há dúvida nenhuma que, com todo esse esforço e esse risco e esse investimento, conseguimos, apesar de algumas dificuldades naturais, o espaço, desde logo, os recursos naturais, os nossos custos de contexto, os nossos custos de periferia, o que é certo, e isso é verdade e é indiscutível e é absolutamente meritório, é que hoje nós conseguimos competir e concorrer em mercado aberto com os melhores e ter sucesso, sem dúvida nenhuma. Só que, como em todos os processos de crescimento, e este foi o que assistimos aqui há uns anos,
foi de facto um grande salto de crescimento para o setor agrícola. É um salto de crescimento que se verifica no contexto com todas as volatilidades, as incertezas que o Dr. Paulo Portas referiu. E, portanto, é particularmente importante que esse salto que demos seja consolidado e que, ao mesmo tempo que o consolidamos, preparemos um salto, o salto subsequente. Eu, não querendo com isto fazer nenhuma comparação, porque seria absolutamente injusto, mas há um exemplo que me vem sempre à cabeça quando penso, às vezes, na nossa dificuldade em consolidar resultados, que é o exemplo dos senhores da borracha no Brasil, que ficaram muito entretidos com os seus charutos. Eu não tenho nada contra, sou uma boa apreciadora de charutos, mas eles ficaram entretidos, tinham um mercado, não é? Ficaram entretidos a acendê-los com as notas de dólar e, entretanto, outros, que foram muito mencionados pelo Dr. Paulo Portas, construíram o porto, dominaram os circuitos comerciais e, às tantas, levaram os colonos e, às tantas, tinham a produção numa colónia que já não era nossa, era deles. E, de repente, nós perdemos, e no momento em que a borracha se tornou particularmente importante em termos mundiais, perdemos tudo. Não é? Portanto, os momentos de consolidação, que não são normalmente o nosso forte, são importantíssimos. E consolidar aqui implica, de facto, continuar a investir. O investimento é algo que é, por definição, contínuo, não pode parar. Acho que é um momento e um contexto em que é muito importante olharmos para as fragilidades que ainda temos. E daí a nota de preocupação. É verdade que nós estamos num novo campeonato, mas é verdade que nós mantemos fragilidades. E há algumas palavras que nos deviam preocupar muito. A primeira palavra é a palavra capital. Terão as empresas resiliência em termos de capital e em termos de tesouraria suficiente para subsistir num contexto como aquele que acabámos de referir? Penso que ainda não. Outra palavra, gestão profissional. Terão as empresas capacidade gestionária suficientemente sólida, suficientemente profissional para subsistir num mercado tão exigente? Inovação, tecnologia, demos saltos enormes, mas são saltos que não se fazem one shot, são saltos que implicam continuidade, é quase uma coisa contraditória, são saltos contínuos. Estaremos completamente preparados em termos do acesso à água, como setor e dentro das próprias explorações? Já fizemos tudo o que temos a fazer em termos de capacidade de frio, por exemplo, e as alterações climáticas determinam-nos uma enorme preocupação com estes fatores, o fator água e o fator capacidade de frio. Já fizemos o suficiente? Não, ainda não fizemos o suficiente, não tenho disso grandes dúvidas. Está o setor suficientemente organizado em termos de escala, em termos de logística? Penso que ainda não. Penso que o maior risco, fazendo descer as preocupações globais para as preocupações do setor agrícola, ou tentando fazê-lo, o maior risco que nós corremos é o de pensar, e há quem o pense e quem o diga, se estivermos atentos, que o caminho mais difícil já está feito. Não está. O caminho mais difícil está por fazer, porque ao partirmos para um campeonato que é a Liga Inglesa ou a Liga Italiana, nós temos que fazer deste esforço um esforço absolutamente permanente. O investimento não para. Parar o investimento é um bocadinho como parar o motor a um carro. Ele continua a andar, mas é durante muito pouco tempo. E se esse carro for numa autoestrada competitiva, numa autoestrada de 5 faixas, onde vai toda a gente a 200 e com BMWs e Mercedes, então e tem problemas graves, porque qualquer problema tem muito mais impacto e muito mais consequências numa autoestrada do que numa estrada regional ou numa estrada em que vamos todos praticamente parados, como aconteceu, para chegarmos aqui, o que é excelente sinal. Portanto, a minha primeira nota era uma nota de preocupação, de permanente atenção, permanente desassossego, permanente capacidade de adaptação e, sobretudo, permanente investimento. A segunda nota, para contrabalançar um bocadinho esta, não é bem uma nota, é mais um desafio. Neste contexto que o Dr. Paulo Portas referiu, a agricultura portuguesa, nos últimos anos, ganhou centralidade. Isso é indiscutível. Ganhou centralidade económica,
ganham centralidade política, ganham centralidade social. Ganham centralidade económica porque, de repente, toda a gente percebeu o que é que se faz no setor agrícola e quanto é que isso vale em termos de indicadores económicos. Isso é muito importante. E como disse o Dr. Paulo Portas, é a economia hoje que determina mais a política do que o inverso. Ao adquirirmos centralidade económica, adquirimos centralidade política. E adquirimos também centralidade social, porque a sociedade civil percebeu o que nós fazemos e percebeu a importância do que nós fazemos. Lembro que este setor foi o setor que mais investiu no mais profundo da crise mais profunda que eu me lembro de alguma vez termos vivido. E a sociedade civil percebeu isso. Percebeu também que há determinados investimentos que são mais estruturantes e mais determinantes e mais confiáveis do que os investimentos meramente especulativos. Isso é uma grande lição da crise e, nesse momento, a nossa agricultura, provou. E isso fez-nos adquirir essa centralidade. Mas essa centralidade é um trunfo. Os trunfos têm que se jogar e isso é totalmente incompatível com alguma passividade que às vezes nós ainda temos, e peço desculpa, mas entre amigos nós dizemos as coisas, às vezes ainda temos alguma passividade. Nós não podemos deixar de jogar esse trunfo. E mais, estamos num momento em que é particularmente tentador, vamos utilizar a expressão, que a agricultura o utilize. Porque se pensarem bem, as grandes preocupações de que hoje toda a gente fala, a agricultura tem, ou pode ter, ou deve ter, um papel central nessas preocupações e uma palavra a dizer nessas preocupações. Alterações climáticas. Algum setor pode falar mais e melhor e mais centralmente em alterações climáticas do que nós? Peço desculpa de me estar a incluir. Preocupação com o ambiente. Quem é que são ou podem ser os melhores agentes de proteção do ambiente? Inovação tecnológica, investimento e investimento de precisão. Quem melhor do que a agricultura está na vanguarda desta preocupação? Desenvolvimento das zonas rurais, ordenamento do território, combate à desertificação. Não se faz sem agricultura desenvolvida e competitiva. Não se faz, os produtos agrícolas são a maior alavanca de desenvolvimento regional. O termos agricultores competitivos e qualificados nas zonas do interior é o primeiro fator de alavanca para uma região desenvolvida. Até o turismo, de quem toda a gente hoje fala, pensa em quais é que são, tirando as cidades, obviamente, as regiões onde nós temos um turismo de maior qualidade. As regiões que se desenvolveram ao redor de um produto agrícola de excelência. Estou a olhar ali para o Manel e a pensar, obviamente, no vinho do Porto e no vinho do Douro. Estamos longe, mas é um exemplo evidente. Portanto, só se o setor não quiser utilizar os seus trunfos, é que não utiliza isso para se afirmar, para ter um posicionamento estratégico e cada vez mais forte na sociedade. Mas para isso precisa primeiro perceber, ou precisamos primeiro de perceber, que empresas é que queremos no setor agrícola, que setor é que queremos, que Estado é que queremos, porque o Pedro vai-me perdoar, mas o Estado é aqui um fator essencial. O Estado tem que ser um parceiro, não pode ser um inimigo, não pode ser um dificultador, tem que ser um facilitador. E por isso, esta eu acho que é uma questão, é um desafio que se coloca e que se pode colocar, que se deve colocar ao setor neste momento. Que empresas é que queremos? Eu costumo dizer, e gosto de dizer, empresas dependentes geram um Estado condescendente. Nós queremos um Estado condescendente, à maneira dos anos 80, já não chega. No contexto que o Dr. Paulo Portas identificou, é impossível nós termos este tipo de relacionamento. O relacionamento entre o Estado e as empresas tem que ser um relacionamento de exigência recíproca, de parceria e, sobretudo, tem que ser um relacionamento de confiança. E confiança é a palavra, sempre a palavra-chave, a matriz, a pedra de toque de investimento. Sem investimento não há crescimento, sem crescimento não há competitividade, sem competitividade perdemos esta centralidade. E por isso, depois de ter falado das cautelas, o que eu vos queria deixar era este desafio. Não percam esta oportunidade, não deixem morrer a dinâmica que aqui há uns anos se começou a evidenciar cada vez mais e, sobretudo, entre amigos, eu acho que o podemos dizer, não sejam, às vezes, os vossos piores inimigos.
Não sejam os primeiros a desconfiar de vocês. Não sejam. É exatamente o contrário. Tudo o que foi provado e reprovado e triplicado pelo setor agrícola tem... não pode não fazer com que tenham uma confiança cada vez maior no setor e aproveitem este momento, não deixem morrer a centralidade que ganharam muito recentemente. Sr. Pedro, faz favor. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer ouvir o Dr. Paulo Portas a falar sobre estes problemas e poupa-nos horas de leitura. É um resumo fantástico. Eu, no entanto, não queria deixar de dizer, quando o estava a ouvir, que me lembra que tinha um colega de direção na CIP que, quando a conversa ia para estes temas muito elevados e distantes, era o presidente da Associação do Calçado, e eu estou aqui para vender sapatos. E de facto, quer dizer, a minha participação hoje estava mais para o lado de vender sapatos, do que de comentar a política internacional. Não resisto a dizer, até por respeito ao orador, que acho que as coisas vão acontecer ainda mais depressa e que os mecanismos de decisão existentes na Europa não estão preparados e não se vão preparar para fazer face aos desafios. Portanto, eu desse lado aconselharia que, muito realisticamente, não contássemos com cenários muito favoráveis. No caso da agricultura, se calhar também não precisamos de contar com cenários muito favoráveis. Um dos aspectos que o Dr. Paulo Portas referiu foi os 1.000 milhões de pessoas que saíram da pobreza. E a primeira coisa que as pessoas querem fazer quando saem da pobreza é comer melhor. E, portanto, o setor agrícola tem hoje perspectivas de mercado que são muito diferentes e mais positivas do que aquelas que eram aqui há uns anos. E, portanto, há que escolher o que é que se faz, e eu acho que há também que escolher aonde é que se faz. E acho que Portugal tem um conjunto de empresas e de centros de conhecimento no saber fazer em determinadas áreas que devia explorar noutras áreas. O enquadramento europeu é mau, o enquadramento português é péssimo. Nós não... Há dezenas de anos que as estruturas do Ministério da Agricultura estão completamente desatualizadas face aos desafios que é preciso tomar. Quer dizer, só quem não conheça como é que funciona por dentro é que pode levar a sério aquelas estruturas, aqueles diretores, aqueles regulamentos, enfim, aquela arrogância balofa com que falam de determinados assuntos. E não vai mudar, porque eu não... Nos ministros passados, pode ser que a gente venha a ter uma ministra especialmente corajosa, sejam capazes de resolver o problema dos regulamentos desde a origem. E que dá muito trabalho. É preciso conhecer os problemas, saber o que é que acham os outros países, estar disposto a bater o pé, substituir a média dos funcionários portugueses que vão a essas reuniões, que entram mudos e saem calados, umas vezes porque não sabem, outras vezes porque têm instruções para não defender nenhuma posição, quando não têm instruções para aceitar determinadas regras e funcionarmos como porta-voz. Há umas coisas incompreensíveis que é Portugal que apresenta. E, portanto, nós gostamos muito de ficar com isso. Portanto, eu acho que cá vai ser muito difícil, até por uma outra razão, menos discutível do que esta que eu acabei de apresentar e que é, com certeza, esta última pouco simpática, que é o facto de nós não termos poupança suficiente para sustentar investimento contínuo num setor. Não há nem vai haver, porque vê-se
o que é a gestão dos fundos comunitários atualmente. Já ninguém sabe porque é que abrem e fecham os diversos concursos, e agora abrem uns por um mês e abrem, quer dizer, só um grande especialista dessa arte dos subsídios é que poderá perceber porque é que as coisas acontecem desta maneira, mas é no fundo uma ajuda ao investimento. Funciona como prémio para alguns que o fizeram. Aquilo não é incentivo, não se pode contar com aquilo. Não há regras suficientemente claras para isso. Portanto, há muito poucas condições para fazer isso aqui. Nós tivemos ontem aqui uma conversa sobre as possibilidades que existem em Angola, com todas as dificuldades. Em alguns aspectos, a economia angolana há 3 anos era mais previsível que a portuguesa. E as regras eram mais estáveis em muitos aspectos. Nós, de facto, no nosso país, infelizmente, funcionamos muito mal. E, por isso, há um conjunto pequeno de pessoas que foram selecionadas por essa dificuldade e que, na minha opinião, deviam tentar alargar essa base de conhecimento a outras áreas, produzir noutros sítios, nas áreas onde têm conhecimentos. É possível ganhar dinheiro na agricultura. No estrangeiro sempre houve grandes empresas internacionais a fazerem isso, nós podemos fazer isso, há mecanismos internacionais de apoio a isso, porque aconteça o que venha a acontecer em termos geopolíticos. Ninguém vai querer que os 1.000 milhões de pessoas que saíram da miséria voltem para a miséria, e portanto a comida, a produção alimentar, tudo isso vai ter condições de sobrevivência, e os que forem mais capazes vão, com certeza, ganhar muito dinheiro. É muito independente do que aquilo que venha a acontecer na Europa. Acho que basear qualquer decisão empresarial em subsídios comunitários é um mau princípio de análise. As coisas têm que ser rentáveis em si, ou pelo menos razoavelmente equilibradas, fazerem o serviço da dívida, amortizarem os novos investimentos. Sei o que não há possibilidade de resistir os anos que é necessário para ter sucesso. Nós temos um outro problema, portanto eu falei do problema da desatualização de décadas do Ministério da Agricultura, falei do problema da organização dos apoios, em termos da política macroeconómica em Portugal. Mesmo que não tenhamos uma reedição da geringonça, acho que é difícil prever um aumento da taxa de poupança e, portanto, isso vai limitar muito fortemente a possibilidade do investimento cá. E continuamos, e com este ponto eu terminava, continuamos a ter uma política de trabalho e de segurança social que foi concebida numa altura de uma taxa de desemprego elevada e que deveria ter sido mudada quando o ciclo mudou. E dá-me ideia que, ouvindo os responsáveis, alguns nem sequer se aperceberam disso. Se nós tínhamos todo o interesse, ou se percebíamos que a classe política tivesse todo o interesse em amortecer o desemprego e criar muitas facilidades ao nível do subsídio de desemprego, mesmo durante a Troika, nós tivemos o alargamento do período de desemprego social esgotado, o prazo que se diminuiu um pouco, mas continua a ser dos mais longos da Europa, do desemprego tradicional. Nós, portanto, criámos todos os mecanismos para as pessoas que não trabalhassem, pudessem não trabalhar e continuarem na segurança social. E temos neste momento uma situação onde o grupo etário dos mais novos é o que tem maior percentagem de baixas por doença. Uhum. É dos que mais frequenta os cursos do Instituto de Emprego e Formação Profissional para ganhar novas habilitações. Enfim, usam todos os mecanismos que existem e que conhecem bem para não trabalhar. Isso é uma limitação intransponível. E, portanto, eu acho que não é muito realista pensar que vamos poder
a continuar o crescimento aqui na agricultura se não resolvermos esse problema. E a prova disso é que o setor agrícola teve uma performance melhor do que a economia portuguesa no período de 2011 a 2015, mas perdeu o emprego, o que foi positivo. Aumentou a produtividade individual e pode pagar salários mais elevados. E acho que é nessa onda que nós devíamos estar no futuro. Muito obrigado. Eu ia só fazer um pequeno comentário a estas duas intervenções e depois pedir se as pessoas se inscreviam para fazermos 3 perguntas. O Dr. Paulo Portas tem que sair e, portanto, depois pedir isso. Portanto, estas duas intervenções, eu acho que no fundo a súmula é uma pessoa apaixonada e uma pessoa cética. E, no fundo, não queria dizer muito mais, mas acho que é mais ou menos isso. O que me parece é que é a altura de grandes escolhas. O setor chegou a um ponto em que já não pode dizer o que dizia até aqui, que tinha falta de meios, tinha falta de crédito, tinha falta do que quer que fosse. Portanto, eu penso que o setor chegou ao ponto em que é hora da verdade. E, portanto, daqui para a frente é que vale a pena tomar as boas decisões. Se não se importam, eu e o João... isto não pode ser só a direção da Ampromis, temos de deixar o espaço aos outros. João Coimbra, Dr. Paulo Portas, falou-nos nos orçamentos militares, falou-nos na digitalização. O que é que vai acontecer ao setor agrícola? Quem é que vai alimentar estes novos 1.000 milhões e todos a quererem comer mais e melhor? São só os que saíram da pobreza. Depois há um aumento da população propriamente dito. Quem é que vai alimentar esta Ásia que faminta? Falavam-nos que iriam subir os preços das commodities, sentimos o preço do petróleo a subir. Como é que vamos esperar que haja algum movimento de fornecimento de produtos alimentares? Como é que a Europa se vai posicionar neste novo mundo? Uma Europa que está a desmantelar a sua investigação agrícola e as suas dificuldades cada vez maiores neste mundo global. Fazia 3 Sim. Dr. Paulo Portas, boa tarde. Pedro Pimentel, da Centromarca. Só para colocar uma questão relativamente simples, falamos muito aqui em globalização, falamos muito nos impactos que essa globalização tem nas mais diferentes geografias e na agricultura. Quem está, usando um bocadinho a terminologia do Dr. Pedro Ferraz da Costa, quem vende sapatos, se calhar as nossas preocupações nesta altura, muitas das empresas serão relacionadas com outros temas, e um dos temas de que falamos muito hoje é a sustentabilidade. E quando falamos em sustentabilidade, ainda estamos a falar muito ao nível de sustentabilidade em termos de condições de produção, ambiente, parte social, viabilidade económica, mas quem vê hoje estudos de mercado começa a perceber que essa sustentabilidade também chega ao consumidor, começa a afetar o consumidor e começa essencialmente a ser percebida pelas gerações mais novas. E estas gerações mais novas fazem parte não dos 1.000 milhões que estão a entrar na Ásia, mas fazem parte daqueles que estão a entrar no mercado de aquisição todos os dias. A pergunta é muito simples, esta sustentabilidade e a globalização que falou são caminhos que se cruzam ou são caminhos que se antagonizam? É só, obrigado. Duarte Lopes, muito obrigado pelo seu comentário sobre a política atual. E perguntava ao Dr. Paulo Portas como é que ele vê um tema de hoje, e quando eu digo hoje, porque o mundo acaba amanhã, parece, não é? Como é que ele vê a negociação da NAFTA, nomeadamente que parte já está concluída com o México e outra praticamente estará concluída com o Canadá, cruzado com a suposta salto para os 200 mil milhões de tarifa para a China, e que impactos deste lado do Atlântico podem acontecer no setor primário, que no fundo é isso que nos traz aqui hoje, e o tema é os impactos na agricultura portuguesa, se bem que ela representa o que representa na Europa, mas era para tentar ver a sua percepção sobre estes dois fenómenos e que impactos terão. Faz favor. Luís, eu só queria primeiro agradecer ao Pedro e à Gabriela. Eu queria... há um ponto
citado pela Gabriela que eu acho relevante termos a noção. E um outro muito acentuado pelo Pedro, que também é interessante e que depois peregrinou por várias perguntas. Só uma palavra. Relativa em globalização, eu achei e acho mesmo muito importante que a cabeça dos empresários, dos acionistas, dos quadros, dos trabalhadores, no que é o trabalho hoje, seja flexível. Porque se não for flexível, não é adaptável. E queria chamar a atenção que em metade do mundo não existe sequer a ideia de direitos adquiridos. É bom que nós tenhamos a noção onde estamos, quais são as fronteiras do nosso mundo e qual é o mundo que concorre connosco. E chama a atenção para este ponto porque este ponto é sensível, nomeadamente numa matéria citada pelo Pedro Ferraz da Costa, que tem a ver com como é que se adapta a organização do mundo laboral a uma economia completamente nova. E eu chamo esta atenção, esta Europa, é evidente, vamos lá ver, ninguém está aqui a querer eliminar os direitos, liberdades e garantias que são constitucionais. O que estamos aqui a ver é qual é a viabilidade dos chamados direitos adquiridos se não houver crescimento que os sustente. É isso que está em causa. Ora, eu digo muitas vezes isto, um americano muda 11 vezes de emprego durante a vida. Um europeu, na melhor hipótese, 4. Quem é que está mais perto do que o mundo é hoje? Os americanos têm em venture capital disponível para apoiar boas ideias de negócio, nomeadamente entre os mais novos, 100 vezes mais volume de dinheiro do que na Europa. Os americanos dobram o R&D dos europeus. No setor privado. E, portanto, quer dizer, a gente pode ter grande... Falar de direitos adquiridos, não é? Porque é que na China o problema demográfico é muito sério, mas não é tão grave como na Europa? Porque a China não tem o modelo social europeu. E, portanto, tem o problema demográfico, mas não tem a consequência de financiamento do seu modelo social. Nós temos muita arrogância europeia a criticar os outros, mas chamar a atenção que, nesta transição para a economia global e digital, há quem esteja estruturalmente mais preparado do que nós para a flexibilidade. Nós, europeus. Esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo, que passou várias perguntas, é interessante. Quando eu nasci, já nasci há uns anos, mas não assim há tantos, havia 2,6 mil milhões de habitantes no mundo. Em 2050 haverá 9,8 mil milhões de habitantes no mundo. Quase 4 vezes mais em menos de um século. E onde é que está a mudança essencial? Quando eu nasci, os europeus eram 23 ou 24% da população mundial. Em 2050 serão 8%. Qual é o fator de câmbio? Qual é o fator de mudança? Não pensem que é na Ásia ou que é O fator de mudança chama-se África-Europa e Europa-África. Quem vai parar aos 20 e tal % da população mundial é a África e quem vai parar aos 8% da população mundial é a Europa. Se nós não conseguirmos olhar para estes problemas, não sabemos a quem vender o par de sapatos. Para começo de conversa. E depois também não conseguimos perceber que alguém vai comprar um par de sapatos prático e operacional para tentar chegar à Europa. Eu acho que há duas coisas interessantes na economia. Há duas coisas que a gente podemos ter quase a certeza. Nós temos um problema de food security no mundo que é resolúvel. Mas que vai implicar como é que se vai alimentar. Não é apenas os 1.000 milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema. Extrema. Ou seja, que tinham menos de $2 por dia. É como é que se vai alimentar uma população que é 3,5 vezes ou 4 vezes maior do que há menos de um século. E que vive mais 11 a 12 anos.
nomeadamente na Europa, porque a esperança de vida na Europa aumentou exponencialmente, como sabem. E, portanto, esse problema vai direitinho à agricultura, e à agricultura empresarial, e vai direitinho à produção agrícola, evidentemente. Eu imagino que vão mudar os códigos alimentares, que haverá 1001 campanhas, com certeza, para nós mudarmos de hábitos, por aí fora. Mas há um problema prático. Vai ser preciso alimentar muito mais gente. Tão simples quanto isto. É como, de repente, a nossa família aumentar muito, um dia para o outro. Segundo ponto, eu acho que é seguro que nós temos um problema de supply na alimentação. E depois há duas coisas que eu tenho a certeza, o resto não tenho. Hoje em dia reservo as minhas certezas para muito poucas coisas. A certeza da vida, a certeza da morte, a existência de Deus já me chegam e provavelmente a obrigação de pagar impostos. Agora, como diria alguém, a frase não é minha, mas reservo as minhas certezas. Agora, se há duas coisas que eu acho que vão acontecer, é que nós teremos uma economia mais verde e uma economia mais digital. Progressivamente. Qual é a velocidade deste progresso? Isso há muitas discussões. Mas eu acho que a economia para a economia do futuro, também já vos disse. Quando eu tive a sorte de estar, por acaso, por razões profissionais, no México, quando aconteceu o desfecho imprevisto do NAFTA. 3 ou 4 coisas que eu gostava de chamar a vossa atenção. Eu estou convencido, eu não tenho a certeza que haja racionalidade na política externa americana. Portanto, não posso afirmar isso. Não sei se ela é impulsiva ou racional e, portanto, não posso dizer que há uma racionalidade. Mas se é possível juntar alguns elementos, chamaria a atenção para isto. Há tréguas com a Europa e há uma paz, exceto o muro, com o México. Eu acho que isto aponta para carga pesada com a China. E, curiosamente, este presidente americano, sem jeito, de forma muito não protocolar, muitas vezes inconsequente, mas há uma coisa que ele, evidentemente, o problema, vamos lá ver, o problema dos Estados Unidos é a Rússia ou é a China? Vamos lá ser práticos. Estados Unidos, em 2018, acham que é a Rússia? Nem que é que a Rússia é competitiva com os Estados Unidos, do ponto de vista económico. Quem se prepara para... Eu não sei se as pessoas têm bem a noção. A China prepara-se para, em 2020, registar mais patentes do que os Estados Unidos. Tem a noção do que é que isso significa, em termos industriais e tecnológicos? A China tem 20% da pesquisa, da verba disponível no mundo para pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, para a inovação. Quantos anos faltarão para a Huawei ser número 1? Eu não sei se chegam aos dedos das duas mãos. Portanto, com toda a franqueza, parece-me, a primeira coisa que é, ainda bem que há tréguas com a Europa e ainda bem que foi concluído pelo menos um NAFTA parcial, que é o maior acordo de comércio do mundo. Não sei o que é que acontecerá no final desta semana. Como sabe, as sanções com a China já são... Nós já temos 2 andares de sanções com a China, nós não, europeus, embora os europeus também tenham muitos problemas com a China, como sabemos. Mas nós temos 2 andares, sanções iniciais de 6 mil milhões de dólares, depois sanções no segundo andar de cerca de 68 mil milhões de dólares, e o que pode vir aí são 200 mil milhões de dólares. O que é que isso significa? Significa que a China não pode retaliar no mesmo valor. Porquê? Porque a totalidade das exportações dos Estados Unidos para a China não chega a tanto. Os Estados Unidos exportam 140 mil milhões. Portanto, não há maneira de fazer retaliação sobre 200 mil milhões. E o que é que isto significaria? Que mais de 80% do comércio entre as 2 maiores economias do mundo estará sujeita a preços administrativos, alfandegários, totalmente discricionários, decididos por políticos e sem nenhuma racionalidade económica. Que é o que são as tarifas alfandegárias. Nesta escalada. Portanto, as coisas vão custar mais caro, vão repercutir no contribuinte, no consumidor, as empresas vão ter mais dúvidas, vão perguntar-se a si próprias onde é que isto termina
E provavelmente vão ter uma reação mais prudente em matéria de investimento, em termos globais. Se 80% do comércio entre as duas maiores economias do mundo é sujeito a tarifas que vão dos 10% a 25%, eu acho que isso tem consequências globais. Geríveis, moderadas ou não moderadas, é uma questão a ver. Mas estará por dias saber se se chega a essa etapa de... Já agora, em relação ao acordo do México e dos Estados Unidos, é muito interessante ver, não do lado da Europa, onde a imprensa é completamente biased, portanto não vale a pena a gente estar à procura de algum elemento verificador do que realmente aconteceu. Eu tive a sorte de estar no México nessa altura. O que é que mudou no NAFTA com o México? O custo do trabalho. Porque 40% dos automóveis produzidos no México terão que ser produzidos por fábricas que paguem pelo menos $16 por hora. Neste momento pagam 5 a 6. Surpreendentemente, não é na Europa. O que é que aparece na imprensa do sul dos Estados Unidos e da América Latina? Que o Presidente dos Estados Unidos foi o melhor aliado dos sindicatos dos dois lados da fronteira. As coisas são muito diferentes do que parecem pela leitura absolutamente superficial e muitas vezes... Nos Estados Unidos nem se pode ver a televisão, nem a Fox News, nem a CNN, porque aquilo é intoxicação pura todos os dias, a todas as horas. Eu devo dizer-vos que entre o Sr. Trump e o politicamente correto deve haver um lugar qualquer razoável para viver, mas por enquanto não vejo. Mas quer dizer, não se pode nem ver, porque uma pessoa é intoxicada, aquilo não tem nada a ver com verdade. A campanha política não tem nada a ver nem com verdade, nem com informação, é campanha política a toda a hora. Quer na CNN por umas razões, quer na Fox News por outras. Qualquer relação com a verdade é uma coisa muito remota. Mas graças a Deus a política dos Estados Unidos não é muito importante, porque 50 e tal % dos americanos não se dão sequer ao trabalho de votar. Portanto, queria que tivessem noção, e os Estados Unidos quiseram fazer deste acordo com o México uma inspiração para futuros acordos comerciais. Quanto tem muitas outras coisas, a economia digital passou a estar dentro do acordo, a energia passou a estar parcialmente dentro do acordo, acabaram as arbitragens bilaterais e, portanto, haverá mais tribunais nos Estados Unidos a resolver rapidamente os assuntos. É outra crítica que os europeus fazem com grande suficiência aos Estados Unidos. Mas é assim, quanto tempo demora um processo judicial em Portugal? Quanto tempo demora um processo judicial nos Estados Unidos? Digam-me lá. Pois, tem imensos defeitos, mas vejam, até o da Rússia já está em julgamento. Começou há 1 ano e meio. Já vai para julgamento. Tudo tem um valor, tudo termina por um compromisso financeiro. Ok, mas funciona. Ok, mas funciona. Não se fica 15 anos à espera de um processo. Bom, e... portanto, essas são as normas que eu acho que são mais relevantes. Há uma coisa muito surpreendente, e com isto termino. Não há países quimicamente puros em matéria de livre comércio ou de oposição ao livre comércio. E, portanto, há nisto um bocadinho de hipocrisia. Vocês vão ver como isto vai dar à agricultura. Porquê é que o Canadá não entrou? Ainda. Não entrou, primeiro, porque foi arrogante, no sentido que deixaram os mexicanos e os americanos à mesa das negociações durante 5 semanas sozinhos, achando que nunca haveria um acordo entre mexicanos e americanos. Mas, sobretudo, porque o Canadá, que tem uma retórica e, em grande medida, uma prática favorável ao livre comércio, depois tem as suas zonas de protecionismo não declaradas, mas muito insistentes. O Canadá põe tarifas alfandegárias que vão até 275% à entrada de produtos agroalimentares americanos, nomeadamente laticínios. É uma coisa de que não se fala. Supostamente Trump é o protecionista, Trudeau é o pró-livre comércio. Mas as coisas são mais equilibradas do que se pensa. A outra coisa que ainda está em divergência é que é nas indústrias de cultura. Para fazer uma televisão no Canadá
É preciso obedecer a X% de produção local e ter um parceiro local. Coisas assim. Portanto, não houve acordo, porque ainda há margens de discussão de proteccionismo entre os Estados Unidos e o Canadá. Portanto, era isto que eu queria dizer. Parece-me que os Estados Unidos estão com uma grande tentação de atingir a China em voo. Alguém teria que fazer alguma coisa ao déficit comercial entre a China e os Estados Unidos. É metade do déficit comercial dos Estados Unidos. Portanto, todo o resto do mundo, junto, só chega à metade. E, sobretudo, os presidentes americanos enganaram-se completamente nessa matéria. Eu lembro-me do que disse um presidente americano na véspera da China entrar na Organização Mundial de Comércio. Os produtos americanos vão inundar a China. Eu acho que este pequeno exercício de memória dispensa comentários face ao que aconteceu realmente nas relações económicas entre a China e os Estados Unidos. E não se esqueçam de uma coisa, os Estados Unidos têm um mercado interno gigantesco e o essencial para os Estados Unidos é o mercado interno. A China construiu um modelo que assentou na internacionalização e na exportação e agora diz que vai rever esse modelo para uma economia mais assente no consumo interno. Isso não se faz de um dia para o outro, muito menos com 1.400 milhões de pessoas. É só isso que eu queria chamar a atenção. Portanto, eu acho que é verdade que os Estados Unidos decidiram atingir em voo um país que se prepara para, se puder, substituir os Estados Unidos em termos de liderança económica. Porque aquilo que está escrito no Congresso do Partido Comunista Chinês não é que a China vai ser um dos 2 pilares do novo mundo global quando ele estiver organizado politicamente. Isso nós sabemos. O que está escrito no Congresso do Partido Comunista Chinês é que a China se prepara para ser a primeira potência mundial. Ponto. Não é uma das duas, é a primeira. Obrigado. Eu penso que o avião não é chinês, de qualquer maneira.